Na sua Bíblia, Paulo criou uma nova religião? Hoje vou te provar que o apóstolo Paulo continuava com a mesma fé de seu povo, e em um único capítulo vou te mostrar Paulo envolvido com duas festas de Levíticos 23. Shalom, shalom. Se eu te perguntasse qual era a agenda de Paulo, o que você diria? Provavelmente que ele estava fundando igrejas e pregando que a lei acabou, certo? Mas e se eu te mostrar no texto original que o GPS de Paulo estava sintonizado em uma frequência que o seu pastor nunca sintonizou nem te mostrou? Há várias passagens no Novo Testamento que mostram os discípulos celebrando as festas, mas a doutrina coloca um óculos romano em você e você interpreta tudo errado. Em Atos 20, vemos Paulo em sua terceira viagem missionária. Ele está com pressa, ele tem planos, mas o que dita o ritmo da viagem dele não são os ventos do Mediterrâneo, são as festas de Levítico 23. Porque o homem que supostamente cancelou a lei estava arriscando a vida para cumprir o calendário do Eterno? Abra sua Bíblia em Atos 26. Paulo está em Filipos, uma cidade grega. Olha o que o texto diz. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e, em 5 dias, fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Atos 26. Se você ainda está com os óculos romano, permita-me fazer uma pergunta para reflexão. Por que Lucas, o autor de Atos, usa uma festa judaica para marcar o tempo de uma viagem missionária cristã? Se os pães asmos tivessem sido abolidos na cruz, por que Paulo esperou a festa acabar para zarpar? O detalhe que não te contam: Paulo não estava apenas contando o tempo, ele estava guardando a festa. Ele permaneceu com os irmãos em Filipos para celebrar a libertação que os pães asmos representam. Para Paulo, a Páscoa e os pães asmos não eram sombras passadas, eram a realidade presente de Yeshua, o nosso Cordeiro. Agora pula para o versículo 16. Aqui a coisa fica ainda mais séria. Paulo decide não parar em Éfeso porque ele tem uma meta. Leia comigo. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Atos 20, 16. Pare e pense. Paulo está a centenas de quilômetros de Jerusalém. Ele está enfrentando perseguições, naufrágios e perigos. Por que tanta pressa para chegar a uma festa que o sistema religioso diz que ficou no Velho Testamento? Se a graça substituiu as festas, Paulo estava perdendo tempo. Mas a verdade é que Paulo sabia que Shavuot, Pentecostes, era o dia da entrega da Torá e da descida do Espírito. Ele não estava indo para um ritual vazio, ele estava indo para a sincronia profética. Paulo não via separação entre o Espírito e a festa. Para ele, um explicava o outro. Entende a manipulação? O sistema te ensina que Paulo era um ex-judeu que criou uma nova religião. Mas o texto de Atos mostra um Paulo que respira o calendário bíblico. Sabe por que seu pastor não vê isso? Porque se ele admitir que Paulo guardava as festas, ele tem que admitir que as festas são para nós também. Ele teria que admitir que o jugo que Pedro criticou em Atos 15 não eram as festas, mas o legalismo dos homens. Ao apagarem as festas da vida de Paulo, eles apagaram a raiz da sua fé. Eles te deram um Jesus romano e um Paulo católico, mas a Bíblia apresenta um Messias hebraico e um apóstolo que corria para Jerusalém para celebrar o nome do Pai no tempo certo. Talvez você pergunte: meu pastor, os padres, esse mundo de pregadores, como eles podem estar errados? Paulo já deixou essa resposta no versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20, 29 e 30. Paulo não está falando para a multidão de Éfeso, ele está em Mileto,
a cerca de 50 quilômetros de distância. Ele mandou chamar especificamente os presbíteros, os anciãos líderes da igreja de Éfeso, Atos 20, 17. A ambientação é uma reunião de cúpula. Paulo sabe que nunca mais os verá. O clima é de últimas instruções antes da invasão. O impacto, quando ele diz dentre vós mesmos, ele está olhando nos olhos dos homens que ele mesmo treinou. Ele não está apontando para o Império Romano, ele está apontando para a mesa da liderança. Paulo faz uma distinção clara entre dois tipos de ameaça. Olha a gravidade da ambientação de Atos 20. Paulo está em uma praia chorando com os líderes que ele treinou. Ele não está preocupado com os soldados romanos. Ele diz: dentre vós mesmos se levantarão homens. Entendeu? Paulo avisou que a doença seria autoimune. O sistema religioso que o seu pastor defende hoje não nasceu de um ataque externo. Ele nasceu de homens que estavam sentados na liderança e decidiram perverter a verdade para ter seguidores. Sabe por que eles apagaram o nome de Deus? Sabe por que eles mudaram as festas? Paulo responde: para arrastar os discípulos atrás deles. Hoje não é diferente. Quer ter uma igreja pequena e com poucos membros? Mostre que o motivo do sofrimento dele é o pecado. Ensina o povo a não celebrar a festa que todos ao seu redor celebram. Pronto. Você terá uma igreja com pouquíssimos fiéis. Quer uma igreja grande com milhares de membros? Pregue que ele é importante para Deus e que ele vai ser honrado. Não fale de arrependimento. Contrate cantores gospel. Chame falsos profetas que falam o que o povo quer ouvir. Culto do amor, culto da família, culto do jovem, culto do idoso. Voltando para Paulo. O grande líder estava se despedindo para sempre. Ali na sua frente toda a liderança. O mundo celebrando as festas pagãs como Saturnália, Natal, Páscoa com lebres e outras aberrações. O povo de Deus sendo perseguido. Os líderes, a partir da saída de Paulo, tinham a oportunidade de manter-se fiel ou sucumbir-se. O que eles escolheram? Mais tarde, quando Constantino cria a nova religião, qual a massa que adere? A massa fiel ou a massa corrompida pelas facilidades? Eles queriam o controle. Eles trocaram o reino pela instituição. O lobo não veio de Roma, o lobo nasceu no púlpito. Essa religião que troca tudo que é sagrado pelo engano é um teste de amor a Deus. Paulo deixou claro que surgiriam falsos profetas no meio do povo na nova aliança e até hoje as pessoas estão escolhendo. Isso é um padrão. Tudo foi feito para nós. Deus abriu através de Yeshua a oportunidade para os gentios amarem e conhecerem o nome de Deus. Em seguida veio o teste. Na antiga aliança ocorreu o mesmo. Depois que Deus entregou a terra para o povo, veja o que ele fez, está registrado em Deuteronômio capítulo 13. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Deuteronômio 13, 1, 3. Percebeu? Depois de concluída a obra, a entrega da terra prometida, Deus manda um falso profeta e dá autoridade para ele fazer milagres, sinais e maravilhas. Isso faz parte de algo maior. O teste. Agora o povo tem a lei de Deus e o homem fazendo milagres, facilidades. Em seguida, ele procura tirar as pessoas da Torá e servir outros deuses. No Novo Testamento acontece a mesma coisa. Talvez a maioria dirá: eu não sigo outros deuses. Ah não? Se você não celebra Pesach no dia certo da maneira correta, não celebra Matzah, não celebra as festas de Deus, você já abandonou a Torá. Se para piorar, se é que dá para piorar, você celebra a ceia de Natal, que tem origem na Saturnália do Deus Sol. Se você descelebra essas festas que os pagãos celebravam e foram inseridas no meio da igreja, você está servindo a quem? Pode procurar na sua Bíblia, não há nenhuma menção dessas festas que as igrejas celebram. Aliás, há ao pinheiro que Isaías falou que as pessoas enfeitavam e colocavam dentro de casa a Saturnália, mas isso claramente é tratado como pagão. Por fim, a pergunta de hoje é simples.
Você vai seguir a teologia que limpou as festas da Bíblia ou vai seguir o rastro de Paulo em Atos 20? As festas não são judaicas, elas são as festas do Senhor, Moedim. Elas são os ensaios para o reino. Se o apóstolo dos gentios fazia questão de alinhar sua viagem por elas, quem somos nós para dizer que elas não importam? Saia da manipulação. Volte para a rota original. Shalom, shalom.